Muito bem, meus irmãos, depois de tantas bênçãos nessa noite, é a hora de sermos abençoados pela palavra de Deus. Amém? Então, eu quero chamá-los a atenção novamente para o texto do livro de Gênesis, aonde temos caminhado já há mais de um ano e hoje vamos continuar a mensagem que começamos no capítulo 32 na semana passada, uma mensagem de 3 domingos, aonde nós vamos hoje, obviamente, para a segunda parte, seguindo na saga, na vida ainda de Jacó, o terceiro patriarca. E hoje, irmãos, nós chegamos, pela graça de Deus, à nossa 45ª mensagem em Gênesis, já estando, é claro, na segunda metade da nossa jornada. E nós vamos, irmãos, sempre lembrar desse grande tema, esse guarda-chuva em forma de frase, que engloba o tema de toda a história, todo o livro de Gênesis, ok? Vamos repetir juntos? Apesar da maldade do homem, o soberano Deus gracioso o conduz à promessa da redenção. Assim temos visto desde Gênesis capítulo 1 e hoje continuaremos em Gênesis 32. Na mensagem anterior, essa primeira mensagem, irmãos, dessa mensagem de 3 partes, né? Jacó, nosso personagem principal, já está em um território mais familiar, tendo deixado para trás a sua vida na Mesopotâmia e, nos últimos momentos, um inimigo que surgiu na pessoa do seu sogro, Labão, deixando tudo isso para trás. E ele estava seguro deste último inimigo, porque eles haviam feito um juramento diante do memorial em Galeede, de que nenhum dos dois ultrapassaria para um lado ou para o outro, objetivando fazer mal ao outro, certo? Bem, porém, logo depois desse desafio ficar para trás, diante de Jacó, havia outro inimigo que, neste caso, foi criado por ele mesmo. E essa pessoa era o seu irmão Esaú. Pelo caminho que vinha, Jacó passaria por vários reinos, com certeza com determinados níveis de ameaça, de perigo, mas o seu verdadeiro temor estava personalizado no reino de Edom, terra que agora era governada por Esaú. Vimos como Esaú, irmãos, também na semana passada, lidou com essa ameaça contra a sua vida que havia sido declarada já há mais de 20 anos. E vimos como ele fez isso de forma fúteis, desnecessárias, com tentativas humanas para resolver um conflito, em contraste com a alternativa, que seria confiar na ação e no agir de Deus, que já havia prometido cuidar e guardar a sua vida. Então, portanto, irmãos, nós vimos essa oscilação na confiança, na fé de Jacó na semana passada. A nossa mensagem hoje está nesse arco, junto com o texto que já lemos no capítulo 32, certo? E depois vamos, na semana que vem, continuar até o capítulo 33. Então, na mensagem de hoje, nós continuaremos esse arco de onde paramos. Deixamos Jacó em seu acampamento, quando ele já tinha enviado seus presentes, leia-se subornos, adiante dele numa tentativa de apaziguar qualquer animosidade, rancor que seu irmão ainda tivesse com ele, uma vez que seu irmão vinha ao seu encontro com 400 homens lhe acompanhando. Para nós entendermos, irmãos, então, onde nós paramos, nós vamos hoje retomar do versículo 22 e vamos até o final do capítulo, versículo 32, na continuação, depois, como eu disse, que Jacó envia à sua frente os presentes para o seu irmão Esaú, ok? Creio que já deu tempo de você abrir a sua Bíblia, nosso bonito coral, como eu sempre peço, Gênesis 32, do versículo 22 ao 32, final do capítulo, ok? Estamos juntos? Amém ou misericórdia? Amém, ok. Vamos lá. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu.
Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que me perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. A continuação do nosso texto entra em uma das narrativas mais usadas, contudo mais torcidas e distorcidas das Escrituras. Este é um dos problemas, irmãos, de se tomar um texto isolado do seu contexto. Essa é uma das razões pelo qual o seu pastor é extremamente fã da pregação de livros inteiros, em lectio continua. Porque eu confesso que, por apenas escolher esse texto para pregar avulsamente, eu nunca escolhi e nunca preguei. Mas quando você acompanha Gênesis desde o começo, particularmente a história de Jacó, você começa a entender que os significados que muitas vezes você vê em muitas mensagens não têm absolutamente nada a ver com aquilo que nós vemos hoje. Por exemplo, usam o encontro de Jacó em Peniel como base daqueles que são chamados encontros com Deus, ou algum tipo de retiro espiritual especial, onde as pessoas são convencidas que elas precisam ter também o seu Peniel com Deus. Sua luta com este homem misterioso que nós lemos agora, e o seu nome sendo mudado para Ele Luta com Deus, também tem sido usado para ensinar que, de novo, cada um de nós deve lutar com Deus pelas bênçãos, pelos sonhos, pelas vitórias que temos, ou para entrarmos em algum tipo de nova fase da nossa vida. É comum, meus irmãos, no mundo evangélico de hoje, sempre se argumentar que nós precisamos ter essa mudança de fase. Parece que transformaram a vida cristã em um videogame. Então você está naquelas fases iniciais, mas aí você tem uma nova revelação de Deus e você passa para a nova fase, né? Com certeza enfrentando um chefão. Bem, o nosso texto tem até um chefão. Você precisa ter essa passagem de ritual na sua vida. Nós não encontramos isso na palavra de Deus, muito pelo contrário. Nesta semana nós estudamos na carta de Pedro que existe um processo sim na vida cristã, mas esse processo é contínuo. Ele não tem fases onde você vai vencendo determinadas coisas ou não, pelo menos não de forma definida. Deus sim pode usar determinados eventos na nossa vida, circunstâncias de quase morte, por exemplo, grandes livramentos ou grandes bênçãos, para dar um boost, vamos chamar assim, dar um novo fôlego no nosso relacionamento com Deus. Mas isso não é padrão. Muitas vezes, na vida de muitos cristãos, a sua vida vai ser calmo, sereno e tranquilo, crescendo em perseverança, em maturidade com Deus. Portanto, tais usos deste texto são divorciados daquilo que Deus está fazendo na vida de Jacó, que é isso que temos que descobrir, para daí sim tirar lições que possam ser aplicadas de maneira universal, de maneira geral, a cada um de nós. Bem, e muitas outras ideias mirabolantes já saíram de púlpitos usando o texto de Gênesis 32, de 22 a 32. Mas o que serve esse texto para a mensagem de Gênesis e principalmente o que ele serve para nossas vidas? Primeiro, precisamos lembrar que a nossa mensagem de 3 domingos continua debaixo da grande ideia que vimos na semana passada, onde nós aprendemos o quê? A contínua ação do Senhor, a despeito das nossas crises de confiança, reforça a seriedade das suas promessas. É isso que ele está fazendo no capítulo 32 e capítulo 33. Ele está pegando este homem inconstante, este homem que uma hora confia, outra hora não confia, uma hora busca Deus, outra hora segue seus próprios atalhos, para mostrar que apesar dessa crise de confiança, o Senhor reforça o que eu prometi, eu vou cumprir. E o fato é, meus irmãos, que todos nós temos muito de Jacó em nossas vidas. Inclusive, eu ouvi há muito tempo atrás do filho do pastor R.C. Sproul, que faleceu há 3 ou 4 anos, R.C. Sproul Jr., que uma das melhores formas de você interpretar a Bíblia é a seguinte, é a regra de hermenêutica, ele disse, de R.C. Sproul Jr., quando a Bíblia fala de algum grande feito e uma grande vitória, ele está apontando para aquilo que você conseguiria fazer em Cristo, e não a parte dele. Aquilo que você consegue fazer pela graça de Deus.
Quando a Bíblia aponta uma mancada, um tropeço, certo? Uma canelada feia, ele está falando que você faz por si mesmo. Ponto. E é verdade. Quando nós vemos, meus irmãos, Jacó entregando a direção da sua vida e confiando em Deus, Deus age, Deus faz. E Jacó tem uma perspectiva completamente diferente. Mas quando ele faz, como semana passada, um meio termo entre tentar buscar a Deus, mas ao mesmo tempo confiando nos seus atalhos, nas suas estratégias humanas, ele mete os pés pelas mãos. No domingo passado, nós vimos o versículo 1 até o versículo 21. E esse foi, meus irmãos, o primeiro ponto da mensagem na semana passada. Passa aí para a gente, por favor. Apesar dos feitos de Deus, muitas vezes, ainda lutamos com crises de confiança nele. Versículo 1 até o versículo 21. Se você perdeu as cenas do último capítulo, está gravado, você pode assistir depois. E lá nós vimos que Jacó oscila entre a confiança em Deus, diante de suas promessas, e o uso de atalhos e tentativas humanas para resolver seus problemas, como eu acabei de descrever. Bem, hoje, diante exatamente do seu servo que oscila desta maneira, o Senhor vai mais uma vez intervir na história humana. Ele assim o faz para impulsionar Jacó diante dos desafios que ainda o aguardavam, enquanto andava nas promessas do Senhor. Diante daquilo que nós vimos nos primeiros 21 versículos, irmãos, o que Deus enxerga? Se eu não fizer alguma coisa, ele vai piorar a situação, porque logo ele vai de fato se encontrar com Esaú. E não é a última coisa, irmãos, que Jacó vai enfrentar de dificuldade. Na minha leitura anual de 2022, que eu já comecei, eu já passei, já estou em Gênesis capítulo, já estou chegando em Êxodo. E eu passei exatamente pelos últimos dias de Jacó, que são muito difíceis. Ele vai ter o seu filho preferido, filho da sua mulher preferida, tirado dele, quando na verdade não havia morrido, você sabe do que eu estou falando, a história de José. Então Deus, que olha o nosso futuro, preste bem atenção, nem comecei a pregar direito, isso é só a introdução. Ele deixa e permite acontecer coisas na nossa vida, irmãos, porque ele sabe do treinamento que eu preciso, do desafio que vai acontecer depois, lá na frente. Você entende isso? Deus sabia, meus irmãos, por exemplo, isso não é nenhum desafio, que no futuro eu ia assumir uma igreja que não tinha praticamente ninguém, não tinha alguém nem para tocar um bongolo, e eu precisaria de um músico. Então Deus pegou meu pai, me colocou numa escola de música, ela era uma professora de música na nossa igreja, uma Maristela, de Jundiaí, onde me deu os primeiros passos. A partir daí eu comecei a aprender. Quando eu cheguei no nosso ministério anterior, lá estava eu tocando na frente. Quando esta igreja começou e não tínhamos quem tocasse também, lá estava eu tocando na frente também. Deus, irmãos, olha o nosso futuro e prepara-nos para ele. E eu estou mencionando um treinamento tranquilo, aprender a tocar violão. Mas às vezes ele precisa de coisas que não são tão tranquilas assim. Arrastar-nos debaixo de arame farpado e de lama como um soldado, porque quando chegar no campo de batalha, os alemães não vão pedir por favor. E ele precisa que nós sejamos treinados. E detalhe, irmãos, repare, ele vai fazer a mesma coisa de novo na vida de José. Agora eu pergunto, irmãos, qual de nós, quando lê o Antigo Testamento, não fica assim, Senhor, eu queria ser como o patriarca Abraão, Isaac, Jacó, José? E às vezes a gente é até meio ousado, Senhor, faz-me como Jesus. Você já leu um versículo que diz que até ele, sendo filho, teve que aprender pela obediência? Ou seja, meus irmãos, o caminho para a confiança em Deus é sempre o mesmo. Testes, para que assim possamos ser usados por Ele. Hoje vamos para o nosso texto, segundo ponto da nossa mensagem, o qual nós lemos da seguinte forma. Em meio às nossas crises de confiança, o Senhor age reforçando a sua presença em nossas vidas. Em meio às nossas crises de confiança, o Senhor age reforçando a sua presença em nossas vidas. E este é o ponto do versículo 22 até o versículo 32. Bem, o nosso texto retoma a narrativa trazendo a informação de que o núcleo da caravana de Jacó havia ficado no acampamento, enquanto alguns dos seus servos seguiram com várias levas de animais para o encontro de Esaú. Esse é o do versículo 21 para o versículo 22. Ele enviou 550 animais como presente. Então, aí sim no versículo 22, já de noite,
Jacó tomou sua família para atravessar o Jaboque, o rio. A esta altura, Jacó não estava ainda exatamente em Canaã. É importante nós destacarmos isso. Se você está familiarizado com a geografia do mundo antigo, a geografia de Israel, de Canaã, você tem o mar Mediterrâneo para a esquerda, você tem a terra de Canaã e o rio Jordão que corta, certo, de cima a baixo, ok? E para a direita, você tem as terras onde hoje são a Jordânia, a Síria, o Irã, o Iraque, exato, e tudo assim em diante. Então, Jacó não estava ainda em Canaã. Ele estava na parte oeste, a parte à direita do Jordão, a parte oriental do Jordão. E o Jaboque está, irmãos, onde era naqueles tempos a terra de Gileade. Hoje, ele se chama Zarca e está localizado no país da Jordânia. O Jaboque é um afluente do Rio Jordão. Em outras palavras, é um rio que vai fluindo para dentro do Rio Jordão, o rio mais importante daquela região. A nossa versão que usamos na nossa igreja, a NVI, nos diz que ele iria atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Mas as versões mais antigas, que alguns irmãos podem ter hoje aqui, dizem que ele vai atravessar o Val de Jaboque. Eu confesso, irmãos, que eu passei a minha vida inteira sem saber, afinal de contas, o que cargas d'água é um val. Eu sei o que é a Val, que é uma amiga minha, que né, o nome dela é Valquíria. Agora, o Val, eu não tenho a mínima ideia, ou não tinha o que era. Bem, Val não é nada de especial. Val significa apenas o lugar mais raso de um rio. Geralmente causado pelo assoreamento do rio. Por exemplo, nós estamos agora no dia de batismo, não é verdade? E ali, exatamente onde a gente desce, principalmente, tem um val, onde, seguindo depois, o rio aprofunda novamente, e um pouco antes o rio estava mais fundo novamente. É uma parte mais rasa, onde geralmente o val vai chegar a 50 centímetros, portanto, a família de Jacó poderia passar sem problemas. Então, a revista atualizada ficou durante anos fazendo todo esse mistério com essa palavra difícil que a gente não usa no dia a dia, mas como você vê na NVI, nada mais é do que o lugar de passagem do rio. Bem, e aí então ele vai até esse lugar e atravessa toda a sua família. E depois da família, Jacó passa também todos os seus bens, permanecendo apenas ele do outro lado, como nós vemos no versículo 24. A partir desse momento, irmãos, nós temos nenhuma explicação exata do que acontece. Provavelmente, dificultados pela falta de luz de noite, porque é quando eles atravessaram, a caravana segue, depois de atravessar, sem sequer perceber que Jacó não havia vindo ainda, que ele havia ficado para trás, que ele havia ficado sozinho. Porque o texto não explica por que eles seguem adiante e deixam o seu chefe para trás. Provavelmente nem perceberam. Mas logo nós somos informados, irmãos, que ele de fato não ficou sozinho. Nosso texto nos informa que veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. De novo, o texto, irmãos, é muito econômico, certo? Ele simplesmente aparece, ele lançou algum desafio, ele ofendeu de repente a Jacó, e aí, fraquinho, e aí, não, o que ele fez exatamente? Ele fez pose para poder comunicar, olha, a gente vai brigar, viu? Ou ele desafiou? O texto não fala, não é importante isso, porque apenas diz que esse homem chega e se põe a lutar com Jacó até o amanhecer. E antes, meus irmãos, de alguém conhecer o resto do texto, começam a surgir algumas dúvidas, alguns questionamentos. Seria o objetivo deste ser misterioso impedir que Jacó seguisse viagem? Nós sabemos que não, mas a dúvida fica se eu não conheço o resto do texto. Seria o objetivo dele, talvez, destruir a Jacó, ainda pior? De repente, Jacó entrou nessa luta em legítima defesa e pensando que talvez aquele homem pudesse apresentar algum perigo, talvez era um homem grande, forte em aparência e poderia correr algum risco para a sua família. Nós não sabemos. De qualquer forma, e ainda mais com tantas perguntas difíceis, até impossíveis de responder, este é um evento único nas Escrituras, irmãos. Pode procurar em absolutamente nenhum lugar um homem lutou com Deus. Desculpa. Engasguei. É um evento único nas Escrituras, mas logo nós percebemos que esse homem misterioso não está simplesmente atacando a Jacó. Esse não é o seu objetivo. Porque apesar de misterioso, uma coisa podemos afirmar com certeza em relação a esse texto.
Sabendo do que vai acontecer depois, irmãos, e sabendo daquilo que o próprio homem vai fazer depois para com Jacó, o que nós temos aqui é mais uma vez uma cristofania. Nós explicamos isso na ocasião em que Abraão, o avô de Jacó, estava negociando, intercedendo com Deus em prol de Sodoma e Gomorra. Lembra disso? É a mesma coisa que acontece, irmãos, toda vez que você vê na Bíblia, a expressão geralmente está em letras maiúsculas, o anjo do Senhor. Perceba que anjos não aceitam adoração, mas quando você vê essa expressão única, o anjo do Senhor, por exemplo, quando ele aparece a Gideão. Quando ele aparece a Gideão, ele se manifesta de tal maneira e aceita o sacrifício que é feito, e Gideão fica temeroso, porque ele diz, eu vi o Senhor. E outras ocasiões também, os pais de Sansão da mesma maneira, são manifestações da segunda pessoa da Trindade, sim, do Senhor Jesus, por isso nós chamamos de uma cristofania, uma manifestação de Cristo, antes da sua encarnação. Pastor, alguma coisa não está batendo, como é que é? Bem, eu tenho certeza que você sabe que Jesus não passa a existir quando ele é colocado como um bebê, como um feto na barriga de Maria. O Senhor Jesus é Deus, e sendo Deus, ele é eterno. Na verdade, o apóstolo João, quando escreve seu evangelho, ele diz que ele está desde o princípio e tudo o que foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém, igreja? Então isso é cristologia classe 101, básico. Então no Antigo Testamento, o que estava o filho fazendo? Diversas vezes ele estava intervindo na história, representando a Trindade, manifestando-se diante dos homens. E eis aqui o fato, eu estou afirmando categoricamente, Jacó lutou com Jesus, antes de ele ser chamado Jesus. E esse anjo, meus irmãos, como diz aqui, esse mensageiro de Deus, este homem, ele está envolto em mistério, e até uma boa parte do contato com Jacó, Jacó não tem a mínima ideia de quem seja ele. Então, Jacó não está aqui apenas num tipo de MMA com o Filho de Deus. Não se trata de uma luta por uma vitória superficial. De fato, se assim quisesse, o Senhor Deus poderia vencer facilmente a Jacó, obviamente. Mas, irmãos, de alguma forma incrível, o que ele faz? Ele limita o seu ser quando luta com Jacó. No verso 25, aprendemos que ele não consegue ou não conseguia dominar a Jacó. Sendo quem ele é, tal dificuldade foi autoimposta. Mesmo se nós podemos definir totalmente as razões dessa diminuição por parte do homem divino, é assim que ele faz. Porque não há condição de eu e você entendermos como que o próprio Deus, tornando-se ou manifestando-se de maneira física ali temporariamente, poderia perder de um outro homem. Então, para ensinar aquilo que ele queria ensinar a Jacó, para conduzir esse momento como devia ser conduzido, ele não apenas assume uma forma humana, mas assume uma forma limitada, onde ele poderia perder aquela disputa para com Jacó. Veja bem, eu até acredito que Jacó era um homem muito forte. Era um homem que cuidava dos rebanhos. Já tentou pegar, não precisa ser um boi na unha, não. Tenta pegar uma ovelhinha. Provavelmente eu não consigo. Eu sou mole demais. Eu fui criado em carpete, soltei pipa no ventilador. Eu não tenho estrutura, não tenho força para poder fazer um negócio desse. Mas não Jacó. Ele literalmente dizia que ele dormia no campo, cuidando dos rebanhos do seu sogro. Então, quando esse homem se limita, irmãos, eu quero dizer o seguinte, se eu fosse Jacó, Deus fosse lutar comigo, ele ia ter que se limitar ainda muito mais. Para que a coisa seguisse da maneira como ele queria. Então, assim, irmãos, como eu disse, de uma maneira incrível. Ele faz isso e tudo isso aponta também de uma maneira muito bonita para a sua futura encarnação, para a encarnação de Cristo. A luta com Jacó é uma prova para Jacó de como o Senhor nos tolera em nosso relacionamento com Ele. Tal como depois nós vimos na própria vida do Senhor Jesus, Ele lutou, de certa forma, com os homens e seus desejos e planos normalmente contrários à vontade de Deus. Irmãos, quantas e quantas vezes o Senhor Jesus teve que limitar o seu poder diante do abuso, do desrespeito que ele sofria. Eu não sou Deus nem perto disso, mas eu fico pensando, irmãos, quando você tem tamanho poder e você vê um verme de um ser humano como Herodes zombando de si.
Você vê o Sinédrio composto de homens corruptos, vendidos para o Império Romano, zombando dele, cuspindo, batendo. Meus irmãos, o nível de controle, de diminuição que Jesus se impôs na encarnação é algo simplesmente incrível. Quando nós lemos em Filipenses capítulo 2 que ele, sendo Deus, assumiu a forma de servo, às vezes nós não temos ideia do que é isso, irmãos. Você pode ter tido já uma faxineira, uma empregada doméstica ou alguém que ajudou na sua casa, mas você não entende o que é no primeiro século a palavra servo. Você não tem direito, você não tem vida, você é possuído, você é propriedade de alguém. Toda a sua vida, do momento que você acorda até o momento que você dorme, talvez até dormindo, é focado em dizer: o que meu Senhor precisa de mim? E Paulo nos ilustrar o tamanho da kenosis, do esvaziamento, da diminuição que o nosso Senhor se submeteu. Ele fala, ele assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jacó está experimentando algo similar aqui. Jacó está experimentando, meus irmãos, como que o Senhor se diminui para poder estar, digamos, no nível dele, dessa maneira incrível. E aí, meus irmãos, Jacó apenas vence nessa disputa, porque este homem misterioso, este homem divino havia se limitado. E nunca houve, meus irmãos, na história da humanidade, alguém que tenha passado por essa experiência, porque mesmo a ira do nosso Senhor, além dos outros atributos, foi colocado de uma maneira impressionante sob controle, para que ele estivesse no nosso meio, em meio a homens mergulhados em pecados, em meio a homens mergulhados em incredulidade. Eu até acredito, meus irmãos, que até hoje mesmo o nosso Deus se diminui para se relacionar conosco. Quantas palavras, irmãos, inadequadas nós já falamos para o nosso Deus? Quantas promessas vazias nós já falamos para o nosso Deus? Porque uma coisa é eu lhe prometer. Quando a gente promete para os nossos filhos, né? Quando a gente vai no supermercado, ele fala: pai, eu quero tal coisa. Da próxima vez eu compro. Nunca acontece. Agora ele é uma criança e ele nunca vai saber que eu não vou cumprir aquilo. Agora, toda vez, irmãos, que eu dobro meu joelho, toda vez que eu canto e eu prometo alguma coisa ao meu Deus, eu fico vendo aquela voz de Deus na narrativa do seriado, né? Não vai acontecer, não. Prometi X, não cumpri nem metade. E assim, irmãos, nosso Deus se age dessa maneira e a luz dele brilha nas nossas trevas o tempo todo. E talvez você possa estar confuso diante do nosso texto sobre essa vitória para o lado divino que eu estou falando, porque no verso 25 ele nos fala que esse homem divino, eu disse, não conseguia dominar a Jacó. E aí o que ele faz? Com um toque, esse é um termo meio complicado, porque não é exatamente um toque. Não é também um golpe. É uma coisa intermediária. É uma coisa, meus irmãos, que não era tanto superficial como um toque, mas também não era suficiente para dizer foi isso. Foi algo forte, mas não suficiente para causar o que fez. Ele deslocou a coxa de Jacó na articulação. E esse golpe aplicado era, na verdade, uma mensagem. Eu coloquei da seguinte maneira, irmãos, aquilo que o homem estava comunicando para Jacó. Olha só, se eu quisesse lhe derrotar, se eu me permitisse realmente usar o meu poder, você não teria nenhuma chance. Porque veja, irmãos, até esse momento ele não está conseguindo, digamos, dominar, né, como o texto diz, a Jacó. De uma hora para outra ele dá um golpe e desloca o músculo da coxa dele. Você tem que ter um treinamento especial hoje de Krav Maga para fazer uma coisa dessa. Eu acho que o nosso Senhor nunca estudou Krav Maga. Então, de forma sobrenatural, ele faz isso com Jacó e mostra o que ele poderia fazer se ele realmente quisesse. E aí, de novo, eu lembro do Senhor Jesus. Ele está no texto, mas quando ele está encarnado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quantas e quantas vezes ele teve a sua vida ameaçada? Você lembra o que acontece quando ele está em Nazaré? Eles querem matá-lo. Eles querem tirar a sua vida. E o texto diz que Jesus simplesmente passa no meio da multidão e vai embora. E ninguém consegue fazer, ninguém tem coragem de fazer coisa alguma. O texto não explica o que exatamente aconteceu, mas são pequenas demonstrações, meus irmãos, que confirmam aquilo que ele mesmo vai falar depois. Ninguém tira a minha vida.
eu voluntariamente a dou. Durante 3 anos, irmãos, conspirações e mais conspirações tiveram contra a vida de Jesus. E uma após a outra, elas falharam. Seus apóstolos, depois, claro, foram açoitados, foram apedrejados, Paulo, por exemplo. Irmão, Jesus passou sem absolutamente uma ofensa sequer física durante todo o seu ministério, porque assim era a sua vontade. Ou seja, enquanto ele se diminui de um lado, ele mostra de outro na nossa vida. Calma, está tudo sob controle. Eu estou controlando absolutamente tudo. Esse é o significado do toque deslocador de Jesus, do Filho de Deus aqui apresentado na coxa de Jacó. Ele está mostrando como que ele estava no controle de tudo. Aí eu me lembrei, meus irmãos, que o que nós temos aqui é como um pai ferrando briga. Vocês chamam assim ainda? Eu chamava quando eu era pequeno. Está ferrando briga com seu filho. Eu sei que, de repente, você não faz isso com as suas filhas, mas é comum nós fazermos com nossos filhos pequenos. E quando nós éramos pequenos, eu tenho um irmão, quando eu e meu irmão éramos pequenos, o meu pai tinha uma arma secreta quando nós estávamos ferrando briga com ele. Ele chamava-se de pílula da cosquinha. Cosquinha é cócegas, né? Eu explico. Calma aí. Quando a gente estava brigando, geralmente os meninos são assim, a coisa começava a sair do controle. A gente começava a bater mais forte, a puxar mais forte, e obviamente meu pai não queria que ninguém se machucasse, e ele começava a fazer cosquinha na gente. E aí a gente queria fazer a mesma coisa. Aí ele pegava, botava a mão no bolso e engolia alguma coisa, não engolia nada. Eu levei muitos anos para descobrir que ele não engolia nada. E nós não conseguíamos fazer cosquinha nele também. A gente fazia. Seu Xavier não dava um sorriso. E eu e meu irmão ficávamos chateados. Por que o senhor não sente cosquinha? Ele falou assim, não adianta, eu tomei a pílula da cosquinha. Você não tem ideia, irmãos, quantos anos você consegue enganar uma criança com uma lorota dessa? Eu lembrei disso, meus irmãos, porque quando o Senhor está lutando conosco, é como um pai lutando com uma criança pequena que não tem condição absolutamente nenhuma de vencê-lo. Esse é o verdadeiro cenário que você tem no Val de Jaboque. Você não tem aqui um grande guerreiro de Jacó, que você precisa ser o Jacó hoje que vai vencer os obstáculos da sua vida. Não, você tem um homem que está sendo tratado com doçura por Deus, o Deus que podia literalmente esmagá-lo. Mas se limita, se permite nesse embate físico até perder, mas que no final usa a pílula da cosquinha. Dá um toque na coxa dizendo assim, preste atenção. Se eu quisesse, eu poderia vencer facilmente a disputa com você. Eu estou no controle. Eu estou aqui vencendo de qualquer maneira. Ainda como parte da sua interação com Jacó, já no versículo 26, este homem divino agora começa um diálogo. Sabe lá que hora da briga, da luta a gente já está aqui, porque durou boa parte da madrugada. E ele pede a Jacó que o deixe ir. Pede, pois o dia estava amanhecendo. Irmãos, o encontro havia sido realmente planejado para acontecer na escuridão da noite. Sabe por quê? Lembre-se, não tem eletricidade, certo? Não tem lâmpada de LED comprada no Mercado Livre. Não tem nada disso. Você está no breu. Você está na escuridão completa. Se fosse uma noite de lua e de estrelas, era isso que você tinha. Então, a percepção que Jacó tinha desse homem era muito limitada. E esse homem apresenta-se a ele realmente de noite, de propósito, para que a sua identidade fosse oculta pela escuridão. E assim, com o tempo passando, Jacó passasse de um obstinado lutador para um obstinado buscador de bênção, que é o que acontece no nosso texto. Em determinado ponto, há uma mudança na dinâmica, e Jacó não tem mais como objetivo apenas se defender ou vencer essa disputa, mas depois ele vai pedir a bênção a esse homem, porque ele percebe: isso não é um homem comum. Esse não é qualquer homem. Esse é um representante, um mensageiro de Deus. Bem, então ele pede a Jacó que o deixe de ir. E nesse pedido do homem divino, mais uma vez, nós vemos o Senhor se colocando em uma aparente vulnerabilidade diante do seu servo Jacó, o qual, diante disso, tal como uma criança que não sabe o quanto está sendo poupado e quanto poder não está sendo usado contra ele, o que ele responde? Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Irmãos, e é exatamente aqui que Jacó está, de fato, sendo vencido por Deus.
A percepção dele do que está acontecendo está mudando. A essa altura, de alguma forma, que o nosso texto não revela, Jacó percebeu que o seu oponente não era um mero homem. Certamente ele não tem a compreensão, irmãos, claro, total, de que poderia ser aquele que um dia iria assumir por mais de 30 anos um corpo humano ao nascer em Belém. Claro que ele não sabia disso. Ele também não tinha percepção que ali estava aquele que sofreria e seria morto em Jerusalém, a capital da nação que nasceria do próprio Jacó, e nem ainda existia. Então a compreensão do que estava acontecendo dele era limitada, mas já não era a mesma do começo. Ele começava aqui a compreender que talvez fosse um anjo ou outro tipo de representante de Deus. Há poucos minutos, no versículo 1 e 2, semana passada, nós vimos o quê? Que ele havia sido recepcionado pelos anjos de Deus e havia chamado aquele lugar de Maanaim, 2 exércitos ou 2 acampamentos. Então, talvez ele achava, é um daqueles anjos que Deus enviou para estar aqui, um dos seus representantes. Bem, e diante dessa percepção, e crendo que está de fato ganhando a disputa em lugar de ser ajudado por Deus, que é o verdadeiro vencedor, Jacó condiciona o final da luta com ele ser abençoado por este homem divino. A bênção agora, irmãos, passa a ser mais importante do que uma simples vitória em uma disputa física. Jacó está aprendendo o motivo, a razão desse encontro. Nos versos 27 e 28, acompanhe, começa um paralelismo extremamente interessante com os versos 29 e 30. Veja como tudo se encaixa, irmãos. Olha, acompanhe comigo, 27 e 28. No 27, Deus pergunta o nome de Jacó. O que Jacó responde? Meu nome é aquele que puxa o pé. Meu nome é suplantador. Meu nome é trapaceiro. Eu não sei vocês, mas se eu tenho um nome que sem uma longa explicação poderia muito bem caber em uma dessas definições, eu teria muita vergonha de repetir. Diante da resposta, o resultado o que é? No verso 28, ele tem o seu nome mudado para Israel. Isto é, ele luta com Deus, ou aquele que contende com Deus. É interessante, meus irmãos, que ao longo da história e da teologia própria judaica, este nome passou a significar não apenas aquele que luta com Deus, no sentido de contra, mas aquele que luta ao lado de Deus, e significou para o povo judeu o nome de vitória. De que o povo de Israel, lutando ao lado de Deus, junto com Deus, iria vencer todos os seus adversários. Interessante isso. Essa leitura que eles fizeram daquilo que Deus falou. Não alguém que lutava contra Deus, mas alguém que lutava ao lado e junto de Deus. Então, essa é a primeira parte do paralelismo, versículos 27 e 28. E aí no versículo 29, agora é Jacó que pergunta o nome daquele homem, o nome de Deus. Perceba que seu pedido aponta para uma postura de humildade e não mais uma postura esperada de alguém que estivesse ali de uma forma superior ou em uma posição de vitória. Jacó já compreende o seu lugar. Mesmo de forma indireta e até enigmática, ele tem uma resposta da parte de Deus. O que Senhor responde? Por que pergunta o meu nome? Ou seja, em lugar de uma resposta direta e objetiva, aqui o Senhor está dizendo, por que você pergunta o meu nome? Pense bem, você sabe quem eu sou. É isso que está na resposta enigmática, digamos assim, que Deus dá aqui. Porque para Jacó, meus irmãos, a resposta que vinha da experiência dele com Deus, é que ali estava diante dele quem? El Betel, o Deus de Betel. O Deus que havia se revelado e aparecido a Jacó lá no capítulo 28, 20 e tantos anos antes. Então, quando o homem misterioso, o homem divino responde, por que pergunta o meu nome? Ele está dizendo a verdade, você sabe quem eu sou. Eu sou o Deus que prometeu cuidar de você, lhe abençoar, lhe dar uma descendência e lhe fazer próspero. O Deus que você ergueu um memorial lá em Betel, na casa de Deus, eu tenho estado com você o tempo todo. Contudo, irmãos, mesmo diante de uma parte do texto onde não temos total clareza da razão desse mistério todo, da resposta, sabemos que há sempre um propósito. Deus muitas vezes, irmãos, faz de uma maneira e se revela, e Deus de outros momentos faz de outra maneira e não se revela. Deus não tem uma formulinha. Por exemplo, quando ele se encontra 500 e tantos anos depois, com o autor desse texto, Moisés,
Isso está lá em Êxodo capítulo 3. O próprio Moisés pergunta: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E é isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Desta expressão que Moisés ouviu de Deus, viria o nome que hoje nós pronunciamos o mais próximo possível, Yahweh, ou mesmo Jeová. Então perceba, meus irmãos, que diante dos seus propósitos diferentes, Deus se revela de uma maneira ou não, dependendo daquilo que Ele está determinando para mim ou para você. Bem, nosso texto está terminando. No verso 30, diante da resposta incompleta, digamos assim, ou misteriosa de Deus, um nome também é dado. E aí termina o paralelismo. Jacó, ou melhor, Israel, chama aquele lugar de Peniel, isto é, a face de Deus. Jacó não deixa dúvida de que sabia que aquele não era realmente um homem comum. Certamente ele não tinha todas as explicações, ele não tinha toda a compreensão teológica e as razões teológicas, mas não podia negar esta realidade. E a afirmação dele é o quê? Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Nos versos 31 e 32, nosso texto termina com o dia chegando. O val de Jaboque, a passagem de Jaboque, ganhou um novo nome, Peniel. E atravessando-o, mancando, um novo homem, Israel. O comentarista Heinrich Ewald, no seu livro A História de Israel, diz o seguinte, ele mancava da coxa, abre aspas, como se o defeito que antes aderia à natureza moral do astuto Jacó, agora tivesse passado para ser apenas um atributo físico externo. Jacó mancava, irmãos, na sua índole, no seu caráter, na sua personalidade. Em Peniel, no Val de Jaboque, ele saiu mancando, mas o manquejar dele era só externo agora. Jacó estava num longo processo de cura e transformação nas mãos de Deus. E o encontro dele em Peniel foi determinante para isso. Uma última observação, a importância desse acontecimento foi eternizada pelos judeus com uma decisão de restrição alimentar. Versículo 32. Eles passam a não comer mais o músculo ligado à articulação do quadril. Interessante, irmão, que tal restrição não se encontra na lei mosaica. Foi apenas uma decisão cultural e perpetuada pelos descendentes de Israel, diga-se de passagem, até por alguns no dia de hoje. Você deve ter percebido que eu não parei nessa exposição para fazer algumas aplicações como geralmente eu faço. Mas não estão ausentes. Eu separei, meus irmãos, 3 constatações importantes para os nossos últimos minutos com o nosso texto. Primeiro, eu gostaria de trazer, meus irmãos, sobre o nosso texto, esta luta de Jacó com Deus, mas não na luta na margem de Jaboque. Esta luta é, na verdade, uma ilustração, uma metáfora do que vem acontecendo na vida inteira de Jacó. Como ele vinha lutando entre o querer de Deus e o seu. Entre a vontade de Deus e as determinações de Deus e a sua própria vontade e o que ele desejava. A vitória alcançada por Jacó, meus irmãos, não é de fazer Deus fazer o que ele queria. Mas a vitória alcançada por Jacó é de Deus transformá-lo no que Jacó precisava se tornar para o resto da sua vida. O trapaceiro precisava ser transformado no guerreiro. E luta não havia sido realmente contra Deus, mas com, isto é, junto com Deus. Ele havia vencido ao ter a sua vontade derrotada. De maneira semelhante, irmãos, eu e você temos lutado com Deus toda a nossa vida. Não sei você, mas enquanto eu deveria ter lutado junto com Deus, quantas vezes eu caminhei contra a sua vontade. E para isso acontecer, meus irmãos, para que eu possa lutar ao lado de Deus, eu preciso que muitas vezes Ele me fira. Para que eu possa finalmente ser abençoado, como aconteceu com Jacó. Infelizmente, irmãos, muitas vezes nós precisamos ser quebrados, moídos, feridos. Para que a nossa cerviz se dobre e a gente se submeta àquilo que Deus deseja fazer realmente na nossa vida. Jacó está nos anos decisivos da sua vida com Deus.
logo, logo, ele vai dar lugar na narrativa ao seu próprio filho, José, que assumirá o caminho de levar a semente santa até a proteção do Egito no final do livro de Gênesis. Nós já lemos, já sabemos. Então Jacó precisa ser trabalhado. Aí a pergunta que fica, meus irmãos, é: eu estou disposto que Deus faça o que Ele tem que fazer para que eu me torne o que eu preciso me tornar? Eu estou disposto a ser trigo de Deus e ser moído? Você jamais, jamais comeu pão feito de trigo antes que ele tivesse sido moído. Ninguém literalmente vai ao campo e pega algumas hastes de trigo, mistura com ovos e tudo mais e faz um pão. O trigo precisa ser moído, transformado em farinha, para que então seja servido de alguma maneira. De forma similar, meus irmãos, somos nós, somos todos nós. Segundo lugar, para mim a principal aplicação do nosso texto, na verdade, é como o Senhor Deus nunca desiste de mim, nunca desiste de nós. Ele nunca desiste de nós que somos Jacós, por excelência, que somos Israel, que somos enganadores, trapaceiros, criadores de atalhos, enfim, desobedientes e rebeldes. Ele é Deus que ainda, apesar de tudo isso, nos diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Irmãos, mesmo depois de séculos e séculos de um povo que, em vez de lutar junto com Deus, luta contra Deus, ele ainda seria capaz de dizer o que está escrito em Isaías capítulo 49. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo. Eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Esse é o Deus, meus irmãos, que mesmo diante de repetidos adultérios espirituais, ele vira-se para Israel e diz: como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admar? Como posso fazer com você o que fiz com Zebaim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Oséias 11, versículo 8. Esse é o Deus, meus irmãos, que na exposição de juízes, diante de um povo que vez após vez virava as costas para o Senhor e ia para deuses falsos. Em Juízes ele declara: e ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. A grande lição, meus irmãos, do Val de Jaboque é um Deus que não consegue, é contra a sua própria natureza, abandonar os seus. E ele ilustra isso ao ponto de uma mulher que não conseguiria abandonar o filho, mas se assim fizesse, ele não faria. Finalmente, meus irmãos, em terceiro lugar, a estranha vitória de Jacó reflete a estranha vitória do homem sobre Deus na cruz do Calvário. Aos nossos olhos humanos, da humanidade, claro, ali houve uma vitória dos homens. Nós vencemos, nós crucificamos aquele com quem lutávamos. Nós crucificamos aquele que nos incomodava em nossos planos e propósitos. Nós vencemos. Será? Aqueles irmãos ali que lutavam com o homem divino e que saíram sem manquejar, saíram sem experimentar a vitória de Deus sobre eles, saíram inteiros fisicamente, saíram contudo aleijados, defeituosos e mortos por dentro. É esses que ouviram de Jesus em determinado ponto: se vocês fossem cegos, então vocês veriam de verdade, mas como vocês dizem que veem. Por outro lado, aqueles que lutam com Deus e se juntam a Ele e percebem o verdadeiro resultado, que é o que Ele venceu, saem mancos. Pode parecer paradoxal, meus irmãos, mas é isso exatamente que o Evangelho faz em nós.
Paulo vai dizer que ele vai tomar aqueles que eram desprezados, que eram loucura para o mundo, que os sábios desprezavam, e vai transformar esses em sua própria sabedoria. Paulo vai dizer que aquele que, seguindo a Deus, se torna fraco, esse é que de fato vai se tornar forte. Então, em meio a tantas noções paradoxais, meus irmãos, o que nós percebemos é que nós precisamos nos entregar àquele que nos visita, não em uma ocasião especial, mas toda a nossa vida. Então, nós não precisamos de um encontro com Deus. Nós precisamos estar ao lado dele o tempo todo sendo tratados. E quem dera, ele pudesse tocar, irmãos, na articulação da nossa coxa todo santo dia. Que nós pudéssemos experimentar as palavras de Jó, ainda que ele me mate, eu o louvarei. Porque o que Jó tinha em mente, meus irmãos, era que ainda que ele faça aquilo que todos veem como perda, tirar a minha própria vida, ele fez o que é melhor para mim. Não somos assim, irmãos. Não enxergamos assim. Não vemos em nós, meus irmãos, que as nossas crises de confiança precisamos que Deus haja, reforçando a sua presença na nossa vida. Mas quando Deus se faz presente, a nossa vida não fica a mesma coisa. Perceba, meus irmãos, que Deus não vem na nossa vida para colocar balão, jogar confete e fazer festa. Ele vem para mexer com as nossas estruturas, com a nossa estabilidade, para mexer naquilo que havíamos usado para o nosso próprio conforto. E os exemplos são tantos na palavra de Deus. E nós, irmãos? O que nós precisamos que Deus faça na nossa vida? Qual é o toque de articulação que nós precisamos que o Senhor faça para que nós possamos voltar o nosso coração realmente para Ele, totalmente para Ele? Para que amanhã, na nossa bendita segunda-feira, a vida, esta vida, não nos engula novamente e Deus volte para a prateleira. Mas que Ele consiga perceber na nossa vida que estamos entregando cada momento, cada dia, para sermos transformados, não esperando um encontro especial, mas percebendo que Ele jamais esteve ausente em momento algum da nossa vida. Esteve presente em nossos nascimentos e nossos funerais. Esteve presente em nossas contratações e em nossas demissões. Esteve presente em nossas curas e em nossos piores diagnósticos. Esteve presente em nossa prosperidade e em nossas falências. Ele é o Deus que jamais esteve ausente. Nós é que escolhemos isolá-lo quando não nos é conveniente e tomar os nossos próprios atalhos. Nós possamos compreender definitivamente, irmãos, que não há alternativa a não ser seguir este Deus e o que Ele tem para nós. E aí sim, mesmo mancando, sermos verdadeiramente vitoriosos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque somente um Deus que se coloca à nossa altura para falar-nos através da Tua palavra, para habitar-nos pelo Teu Espírito e para nos falar das Tuas verdades de maneira que nós possamos compreender. Somente este Deus pode nos transformar naquilo que nós precisamos. Obrigado, Senhor, por essa experiência tão marcante na vida do Teu servo no passado, mas que pode se traduzir de tantas maneiras em toda a nossa existência, mas que principalmente possamos estar lutando junto com o Senhor e nunca contra. Tem misericórdia de nós quando assim temos optado, que assim temos como assim escolhido. Ajuda-nos, ó Deus, a ter, não literalmente, mas ter o nosso nome mudado, a nossa identidade mudada a cada dia. Não mais desobediente, não mais rebelde, não mais tudo aquilo que a carne tem sugerido para nós,
mas servos, servas, amorosos, perseverantes, cheios de domínio próprio, que servem aos outros, que pregam o Evangelho, que vivem aquilo que o Senhor deseja para nós. É o que oramos no nome de Jesus. Amém e amém.